E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à terceira aula do segundo módulo do curso Seguindo Jesus. Nós estamos estudando as bem-aventuranças e como Jesus define quem é realmente feliz no reino de Deus. Nós já percebemos que é bem diferente da felicidade como ela é pregada aqui no nosso mundo, no reino dos homens. No reino dos homens, felicidade é para quem está rindo, felicidade é para quem tem posses e riquezas. São essas as pessoas que nós consideramos felizes. Mas quando a gente olha para as bem-aventuranças, para o ensino de Jesus, a felicidade ela é reservada para outro tipo de gente. A primeira bem-aventurança, bem-aventurados os humildes ou pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus não está falando de uma pobreza financeira, como a gente já viu anteriormente. Jesus está falando da pessoa se perceber pobre diante de Deus, pobre espiritualmente, em virtude, em caráter, em capacidade de atender o padrão de Deus. Para alguém entrar no reino de Deus é necessário que essa pessoa reconheça a sua condição pecaminosa para poder encontrar graça. Depois vem a segunda bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Novamente, não é apenas uma questão natural. Os que choram não estão mais próximos do reino de Deus só porque estão tristes, ok? Não é desse tipo de choro que a Bíblia está falando. Jesus está falando daquele choro lamentoso de quem reconheceu a sua miséria e, como Paulo fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem assim rasga o seu coração, é contrito diante de Deus, alcança consolo na salvação em Cristo Jesus e será transformado com toda certeza, por isso ele é feliz. Agora nós estamos entrando na terceira bem-aventurança. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha, no reino dos homens, a agressividade, a força, o poder, a habilidade, a capacidade de se auto-impor é uma característica muito apreciada. E a gente percebe que realmente as pessoas que têm algum tipo de sucesso nesse mundo são pessoas muito bem resolvidas, trabalhadoras, agressivas, que insistem, fazem valer a sua vontade e alcançam seus sonhos. Porém, no reino de Deus, essa não é uma qualidade necessária para a salvação. Pelo contrário, o oposto disso é que Jesus coloca como felicidade para quem está no seu reino. No reino de Deus as coisas funcionam diferente. Se a gente olhar para a Bíblia, nós vamos encontrar vários exemplos de pessoas fortes, porém mansas, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E antes de eu continuar, só para alinhar tudo, talvez na tua Bíblia não esteja a palavra manso, esteja a palavra humilde. E esse humilde não quer dizer pobre, né, nem simples. Esse humilde tem a ver mais com essa condição da pessoa não ser agressiva, né? Ela não ser alguém que se impõe sobre os outros, mas pelo contrário, tá bom? Então é por isso que eu preferi o vocábulo manso para essa aula, a vitória dos mansos. Geralmente a gente acha que quem vence é o bravo, não o manso, mas no reino de Deus é o manso. No Antigo Testamento a gente tem vários exemplos. O mais conhecido é o exemplo de Moisés. Moisés é reconhecido como o homem mais manso da terra. Depois você pode até pesquisar no Google ou na sua Bíblia. Ele foi chamado assim pelo texto bíblico. E por que ele foi chamado assim? Cara, esse homem enfrentou muitas dificuldades. Ele enfrentou a oposição de um povo rebelde, um povo que murmurava, um povo que constantemente o acusava daquilo que ele não estava fazendo e que trazia as reclamações para ele, ao invés de trazer para Deus, né? Ele enfrentou rebelião, motim dentro da nação de Israel, quando ele conduzia essa nação do Egito para a terra prometida. E o pior de tudo, ele enfrentou oposição dos seus próprios irmãos. Arão, que era sumo sacerdote, e Miriam, que era uma líder junto com ele daquela nação. E eles se levantaram dizendo: basta, Deus não fala só com Moisés, Deus fala com a gente também tem que ser ouvido, a gente tem que ser reconhecido, porque só ele, e se levantaram contra a liderança de Moisés. Sabe o que Moisés fez? Nada. Moisés não fez nada. Moisés não tentou se defender. Moisés não tentou colocar eles no lugar deles. Moisés ficou quieto, porque a Bíblia diz que ele era um homem manso.
Isso significa que ele era fraco, e nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas o fato é que quem se levantou para defender Moisés foi Deus. Deus se levantou, Deus colocou aqueles dois no seu lugar, e depois ainda Moisés intercedeu por eles, a fim de que Deus os perdoasse, porque Miriam já estava até leprosa por conta de ter se levantado contra Moisés. Moisés é um ótimo exemplo de gente mansa. Um outro exemplo é Davi. Davi é um homem manso também. Ele foi ungido rei pelo profeta Samuel. Então ele já sabia que ele ia herdar o trono da nação de Israel. Mas tinha um problema. Na época já tinha um rei sentado nesse trono. E esse rei era Saul, um vitorioso de guerra, um homem importante, um homem ambicioso também. E quando Saul descobriu que Davi provavelmente era o escolhido de Deus para assentar no trono, ele perseguiu Davi implacavelmente. Davi teve que deixar a sua casa, abandonar a sua esposa. Ele teve que tirar os seus pais da casa deles e levá-los para o exílio. E ele mesmo vivia pelos buracos, pelas cavernas, se escondendo em território hostil, fugindo o tempo todo pela sua vida, como um cão com o rabo entre as pernas, o tempo todo fugindo. Várias vezes ele teve a chance de matar Saul, ou de acabar com Saul. E ele não fez isso por temor a Deus, dizendo: ele é ungido de Deus. Deus colocou ele no trono, não sou eu que vou tirar ele de lá. Deus colocou, Deus tira, mas eu não vou levantar a minha mão contra o ungido do Senhor. Com isso ele demonstrou muita mansidão, apesar de vocês saberem que ele era um herói de guerra que enfrentou Golias. Nós temos outros exemplos como Jeremias também conhecido como o profeta chorão. Pregou durante toda a sua vida para uma nação que nunca acreditou no que ele pregou, nas profecias que ele fez. E mesmo assim, ele teve a mansidão de continuar trabalhando, de continuar pregando, sem se desesperar, sem se irritar, sem perder as estribeiras. Outro exemplo, agora do Novo Testamento, o diácono Estevão, um homem forte de sabedoria em palavras, mas manso no seu trato. Ele foi falsamente acusado por testemunhas compradas que falaram mentiras a respeito dele, e ele se defendeu com toda a propriedade. Ele confrontou os seus algozes com muita sabedoria e também com muita assertividade. Mas quando eles começaram a apedrejá-lo e ele estava quase morrendo, ao ver os céus, ao ver Jesus com os braços abertos para ele, ele orou: Pai, não lhes imputes esse pecado, ou seja, não coloque na conta deles esse pecado específico. Uma oração muito parecida com a oração do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Outro exemplo foi Paulo. Paulo antes era um homem contumaz, um homem parecido com um touro, de tanta força e vontade que tinha. Mas depois que ele se converteu, ele começou a se sujeitar a Deus cada vez mais. E ele enfrentou todo tipo de oposição, dos seus patriotas, dos seus parentes, dos gentios, em todo lugar que ele ia, mesmo sempre imbuído do bem, querendo fazer o bem, pregando uma mensagem de paz, de perdão, de reconciliação. Por muitas vezes ele foi perseguido, foi preso, foi açoitado, e você não vê Paulo retalhando, você não vê Paulo devolvendo na mesma moeda, porque ele aprendeu a pagar o mal com o bem, demonstrando com isso toda a sua mansidão. O maior exemplo de todos é o próprio Jesus, um homem de dores que sabia o que ia sofrer, mas um homem que nunca esmagou aquilo que já estava quebrado, nunca levantou a sua voz para poder ofender ou humilhar qualquer pessoa que fosse, mesmo os seus inimigos mais cruéis. Jesus nunca fez isso, demonstrou a sua mansidão, inclusive no seu discurso. Então vamos lá, o que não é mansidão? Para a gente entender o que é mansidão, talvez seja melhor começar com o que não é. E a aula dessa semana, que você já deve ter lido, mansidão não é uma qualidade natural. A gente não pode achar que umas pessoas nascem mansas e outras não. Isso não é que nem a cor dos olhos, Quem nasceu com o olho azul tem o olho azul, e quem nasceu com o olho castanho tem o olho castanho, não adianta tentar mudar. E pode ser que alguns de nós acreditem que mansidão é isso, é algo natural que você nasce ou não nasce, mas não é isso, ok? Todo discípulo de Jesus deve desenvolver a mansidão a partir de algum momento na sua vida.
Ele nasceu do Espírito, e a mansidão é um fruto do Espírito. Então é uma virtude produzida pelo Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus forçosamente terá também mansidão, desenvolverá a sua mansidão. O que não é? Não é apatia, indiferença, falta de vontade e fraqueza. Manso não é sinônimo de coitado, né? Não é sinônimo de fracote, não é sinônimo de uma pessoa passiva que nunca é capaz de fazer nada, indecisa. Não é isso, tá? Quando a gente olha para esses personagens que eu acabei de citar, a gente percebe a grande força e o grande caráter deles, né? Eles agiram com autoridade, eles agiram com poder. Eles não foram fracos, eles foram fortes. É difícil imaginar um homem tão forte como Moisés. Quanta coisa ele fez. Um homem tão forte como Estevão, como Davi, Jeremias, né? Até os mártires, as pessoas que morreram pela sua fé foram pessoas mansas. Elas se entregaram, mas isso não demonstra fraquezas, demonstrou grande força de fé, de determinação, de convicção, enfrentar a morte para poder testemunhar e testificar a sua fé é sinônimo de muita força. Outra coisa que não é personalidade. Não devemos pensar que há pessoas mais calmas e outras que não são tão calmas, né? Não é disso que o texto está falando. Até um animal tem isso. Às vezes você tem um cão que é mais dócil do que o outro cão, um gato que é menos arisco do que o outro gato. Mas não é disso que a Bíblia está falando, não é personalidade própria de cada um, ok? Moisés, por exemplo, não nasceu manso. Vocês devem lembrar que no começo da sua vida, ele assassinou um egípcio para defender um judeu. Isso não era demonstração de mansidão, ok? Ele podia ter tentado resolver de outra forma, mas ele foi impetuoso, não demonstrou mansidão. Em um outro momento, era para ele falar com a rocha, mas como ele estava bravo, ele bateu na rocha e dela saiu água, e aí Deus tirou com ele. Então, não é uma demonstração de personalidade, vai além disso, ok? Paulo também não era manso. Paulo era um homem radical, Paulo era um homem tão resolvido que não media esforços para poder fazer o que ele achava que era certo. Ele mandava matar, ele mandava prender, ele perseguia a igreja de Jesus Cristo. Mas Paulo se tornou um homem manso, se tornou um homem perdoador, um homem paciente, longânimo, um paizão para a igreja e também um homem conduzido por conceitos mais profundos e fortes do que a emoção e o sentimento, ok? E como é que isso se deu? Eles se tornaram mansos por obra do Espírito Santo. O Espírito Santo produziu mansidão na vida desses personagens. Então o que é mansidão? Mansidão tem a ver com as outras bem-aventuranças que ficaram para trás. Como eu já disse, elas seguem uma ordem lógica e cada uma acaba desembocando na outra, ok? É importante você entender que a mansidão é a pobreza de espírito e o choro lamentoso aplicado nas relações sociais. Vixe, me explica isso aí, pastor, por favor. Claro, quando você percebe a sua real condição, e você se humilha, você percebe que você não tem do que se orgulhar, nem o que se apegar diante de Deus, porque você é nada, você é pó, né? Quando você chora diante de Deus lamentosamente a respeito do seu pecado, da sua condição, do pecado que habita dentro de você, isso te coloca num lugar seu, num lugar de humildade. Quando você pega isso e transpõe para a relação social, você vai acabar se tornando manso, porque a mansidão é essa convicção de pobreza, essa convicção de pecado, é esse coração quebrantado aplicado nas relações sociais, nas relações com as outras pessoas. O manso, ele não se orgulha, ele não se vangloria, ele não faz valer o seu direito, ele não exige coisa alguma, ele não se ressente. Por quê? Porque ele percebe a sua real condição e ele se humilha. Ele tem total controle das suas emoções, ele não se sente prejudicado a tal ponto que ele tenha que reagir contra qualquer coisa. Outra coisa, o que é mansidão? É ser como Jesus. Jesus era suave, era meigo,
era acessível, sem qualquer espírito de retaliação, era paciente, era longânimo. Olha a paciência que Jesus teve com Pedro, com os discípulos, com os seus opositores. Em nenhum momento você vê Jesus retalhando, né? Jesus devolvendo injúria com injúria, mal com mal. Mesmo quando Jesus foi duro, ele não foi duro porque as suas emoções tomaram o controle das suas decisões, do tom da sua voz. Mesmo quando ele foi duro por convicção. A força dele estava sob controle. Ele não se deixou levar pela carne, pelo descontrole, como eu tenho falado para vocês. O que mais que é mansidão? Mansidão é ser ensinável. Jesus fala: vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo. E ele está usando a imagem daquele boi que carregava o jugo, trazendo o arado. E geralmente se coloca um boi manso, forte, experiente, junto com um boi novo, que ainda é rebelde, para que esse aprenda a se conduzir como o boi mais experiente. Jesus fala: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso. Ser manso significa que ele tem força, ele puxa o arado, mas ele sabe o que fazer com essa força. Nós também temos força, nós também temos ímpeto, temos vontades, temos desejos, mas muitas vezes, quando a gente não tem o Espírito Santo, nós somos descontrolados. Nós brigamos em casa, nós brigamos com os filhos, nós gritamos, nós nos irritamos o tempo todo. E isso é uma demonstração de carnalidade, né? Quem controla o tom da tua voz? É a sua emoção ou é o Espírito? Quem controla as decisões? Quem controla a sua irritação? É você que se deixa levar, ou é você que tem isso sob controle, como alguém que aprendeu a usar a sua força do jeito certo, na hora certa e pelos motivos certos? O manso é ensinável. Ele para aprender com quem sabe. Ele para ouvir e aprender com todas as pessoas, mesmo as situações que lhe são contrárias, não são confortáveis. Ele pensa: Deus está me ensinando alguma coisa aqui, então ao invés de gritar e falar, eu vou parar e ouvir para aprender o que Deus está me ensinando. Então, ele quer ouvir a voz de Deus em tudo o que lhe acontece, seja bom ou seja ruim. Ele aceitou o convite de Jesus para vir tomar o jugo e aprender, e é isso que ele faz. Ele também se torna manso e humilde de coração, um aluno que está na escola da vida para aprender a ser como Jesus é. Feliz é a pessoa que age assim. Essa pessoa bate menos a cabeça, sofre menos por besteiras e começa a sofrer por aquilo que realmente é importante, que é o seu desenvolvimento até chegar à plenitude de Jesus Cristo. Tudo na sua vida que acontece, especialmente as coisas ruins, as dificuldades de relacionamento que você enfrenta, são providência de Deus para que você tenha uma vida espiritual e aprenda a ser manso como o nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Durante essa semana você fez várias leituras, você leu a respeito de Davi, você leu a respeito de Paulo nos seus escritos para os romanos, né? Você refletiu a respeito dessas coisas. E o meu conselho para você é que no reino de Deus, quem vence, quem herda, quem fica por cima, né? Quem recebe a herança, quem se estabelece é o manso. É aquele que se rendeu ao Espírito Santo e aquele que dominou o seu ímpeto através desse exercício espiritual. Durante essa semana eu espero que você tenha parado para ouvir, para pensar, mais do que falar, mais do que se irritar. Porque ao fazer isso você aprende a ser manso. Essa bem-aventurança, essa qualidade, essa virtude espiritual, não dá para você simplesmente desenvolvê-la de maneira direta, né? Hoje eu vou ser manso, amanhã eu vou ser manso. Não é tão simples assim. Como eu disse para vocês, ela não é o fruto do esforço humano, ela é o fruto do Espírito. Então, se você quer aprender a ser manso, você não vai conseguir fazer isso apenas contando até 10. Talvez você consiga se acalmar contando até 10, mas se tornar uma pessoa mansa, uma pessoa que por natureza não se altera, né? Você vai ter que colher isso espiritualmente.
Você precisa viver uma vida no Espírito para poder colher a mansidão e o domínio próprio. Vocês vão discutir isso no grupo e eu queria que você pensasse agora como viver uma vida no Espírito. Eu quero que você pense isso porque muita gente acha que viver uma vida no Espírito significa ir à igreja ou fazer uma oração, dar o dízimo, ler a palavra. Só que isso são apenas atos. São atos externos que podem ser feitos até sem qualquer motivação correta. Tem muita gente que passa a vida fazendo isso e nunca experimenta o fruto do Espírito. Eu queria que você aprofundasse a sua compreensão. Viver no Espírito Santo, ou viver uma vida espiritual, é viver buscando a Deus o tempo todo. É mais do que saber a palavra, é criar mecanismos para obedecê-la e colocá-la em prática. Não é ouvir falar de oração, é aprender a orar. Não é ouvir da palavra, mas é aprender a palavra, praticar a palavra. Não é falar de comunhão, é viver em comunhão. Tudo durante o seu dia você deve viver para Deus e em Deus, tentando se sujeitar à vontade dele e matando a sua própria vontade, negando-se a si mesmo. Você nega ao seu corpo a sua natureza pecaminosa, as vontades dela, e satisfaz as vontades do Espírito que Deus fez morar dentro do teu coração. E esse Espírito, ele busca tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que vem do alto, né? E você dá para ele. Você diminui aquilo que te distrai, que te tira do centro e coloca mais daquilo que te faz ficar melhor, mais crente, mais firme, mais forte espiritualmente. Então você coloca mais do que um momento de oração durante o dia. Você volta os seus pensamentos para Deus várias vezes por dia. No meio dos seus diálogos, você reflete sobre o que você está pensando e o que você está falando, se realmente tem sabedoria de Deus nisso, ou se é só você falando do jeito que você acha que tem que falar. Você reflete sobre os problemas que você tem enfrentado, tentando conversar com Deus e ouvir dele o que ele está querendo fazer através de você. Você lê a história, você lê os acontecimentos e à luz da palavra você discerne para poder fazer a vontade de Deus. Viver uma vida espiritual é buscar a Deus o tempo todo. Há várias disciplinas importantes, como conhecer os salmos, orar os salmos, ler a palavra, viver em comunhão com os irmãos, cantar, adorar, confessar. Você tem uma dieta absurda de atividades que, quando feitas com a motivação certa, vão te ajudar a colher uma vida espiritual e o fruto que essa vida espiritual vai trazer para você. Bem-aventurados os mansos, e que você seja um, porque são esses que vão herdar a nova terra e o novo céu que Deus está preparando para os seus. Deus abençoe, até a próxima.